gravando. Beleza. Fala pessoal, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao episódio 3 do SOS Emagrecimento. Quem for entrando, por gentileza, verifiquem se vocês estão me escutando. Emagrecimento. Verifiquem se vocês estão me escutando e me vendo bem. Esse é o S Emagrecimento. Beleza. Para quem está chegando agora e não sabe do que se trata o SOS Emagrecimento, é um quadro onde eu chamo as pessoas aqui no Instagram para participar ao vivo comigo e a gente resolver problemas que estão impedindo essa pessoa no emagrecimento. Geralmente a gente chama de 4 a 6 pessoas, o SOS Emagrecimento dura sempre menos de 1 hora, e a ideia é que vocês solicitem a participação para que eu possa conhecê-los, conversar com vocês e dar uma estratégia prática de resolução. Tá legal? Bom, a primeira pessoa que eu vou chamar é a Cris. Cris, eu vou aceitar a sua solicitação. Espero que você não esteja aí escovando o dente, saiu do banho agora. Vamos lá. Entra aí, Cris. Aceitei o seu... Oiê, E aí? tudo bem? Tudo bem e você? Joia. Que bom, que bom. Tem problema. Cris, a gente passa por 3 perguntas antes de iniciar a solução do seu problema. Idade, se é ou não da TDM, qual que é o problema que a gente tem que solucionar para que você conquiste o emagrecimento definitivo. Vamos lá. Tá. Eu não sou da TDM, tenho 35 anos. Beleza. E o meu problema é assim, eu malho bonitinho, faço tudo. Meu problema é a minha fome. Uhum. Eu tenho muita fome. Eu não consigo comer um prato assim... Não é compulsão, é fome mesmo, é vontade de comer, é gostar, comer saudável também, mas comer muita. Comer em quantidade. Sempre foi assim? Vou ter um resultado legal, assim, por conta disso. Embora eu malhe certinho. Sempre foi assim? Sempre. Desde pequena. Quem criou você? Quem criou você quando você era pequenininha? Sua avó, sua mãe? Minha mãe. A sua mãe sempre, quando dava de comer pra você, associava comida com recompensa? Tipo, tem que comer pra ficar forte, tem que comer pra crescer. Você lembra disso? Não acho que ela fazia isso. Mas nunca me privou, assim, sabe? Nunca ligou pra isso. Sempre fez comida. Por exemplo, eu sempre falo, eu sempre comi arroz, feijão, bife, mas sempre tinha batata frita, legume, verdura, tudo, mas nunca ele foi de ligar pra peso, assim. Sempre tinha um docinho depois, bem coisa de mãe, sabe? A alimentação brasileira tradicional da década de 1990, 80. É o arroz, feijão, a proteína, salada de folhas e tomate. Aí tinha as fritas, né? Que foi... Hoje eu não faço mais isso, mas Sim. assim, o problema é a quantidade. Tá. Não tinha nenhuma associação. Para sair da mesa tem que raspar o prato, jogar comida fora é desperdício. Tinha alguma coisa nesse sentido? Tinha. Tá. Vamos lá. Então, a gente não pode falar de fisiologia, de fome, de saciedade e de saciação sem levar em consideração o histórico da introdução alimentar na sua vida. Porque tudo que está registrado dentro do seu subconsciente levou em consideração que lá atrás, quando você era criança, você tinha que raspar o prato para sair da mesa. Você tinha que comer tudo, porque se você não fizesse isso, seria um desperdício. Esses registros, eles foram fazendo com que você, quando criança,
entendesse que, além da sua saciação, tem uma questão muito mais importante ali, que é raspar o prato. Lá atrás, quando você era criança, muito provavelmente você já estava satisfeita em certo momento, só que, como você não raspou o prato, não era o suficiente para você receber as palmas, entre aspas, da sua mãe. Esses registros foram se repetindo durante anos. E aí, dentro do seu subconsciente, o seu cérebro entendeu que a sua fome deveria aumentar, então a sua saciação deveria sofrer um atraso, a saciação sofre um atraso, para que você, então, seja recompensado, que é as palmas, os parabéns, as felicitações da família ao raspar o prato. Isso é muito comum, não acontece só com você, acontece com várias pessoas. Então, o registro da saciação, que eu já vou abordar com você o que é saciação, que é diferente de saciedade, que é diferente de fome, ele foi alterado lá quando você era criança. Então, tem muita gente que tem isso. Eu tive isso. Eu vou contar uma história para você sobre a minha pessoa, que você provavelmente vai se ver nessa história, e quem está escutando e assistindo essa live também vai conseguir visualizar. Que é aquela velha história do comer para crescer, do comer para ficar forte e por aí vai. Durante a minha infância, eu tive problemas com a alimentação, só que era um problema contrário, não comia muito. Então, eu fui estimulado a receber prêmios a partir do momento que eu comia uma quantidade que as pessoas que me criaram, a minha avó, a minha mãe, a babá que eu tive quando eu era criança. Então, a percepção da saciedade era externa, não era minha. Então, quem gerava o limite da saciedade era ou a minha avó, ou a minha mãe, ou a babá. Então, como eu era uma criança que não comia muito, na época, justamente porque eu queria ficar o tempo todo brincando, me distraía muito, então comia, eu estava ou com um brinquedo na mão, me distraía muito, eu acabava não prestando muita atenção na comida. O estímulo veio, então, para corrigir isso. Coma mais, porque a avó fica feliz, a babá fica feliz, a mãe fica feliz. E aí, eu, então, no registro, né, do desenvolvimento infantil, cognitivo, mental, tanto também o desenvolvimento do próprio subconsciente, né, o armazenamento de dados que a gente não gasta muita energia, que é tudo aquilo profundo mesmo, fez com que eu entendesse que a minha saciedade ela está fora de mim e não dentro de mim. E isso foi se repetindo. Tanto é que chegou uma época que quando eu comecei a nadar, amador mesmo, eu tinha eu nem sei quantos anos eu tinha para falar a verdade para você, mas tem um registro muito forte na minha cabeça que eu saía do treino de natação, eu ia a pé até a casa da minha avó, e chegava na casa da minha avó, eu comia 6 a 8 pães. O pão francês. Por quê? Porque lá na casa da minha avó, quando eu comia muito, o que acontecia? Nossa, mas comeu bastante, hein? Nossa, que legal, não sei o quê. Era um negócio, pô, que legal, tô achando bonito eu comer bastante. Raspei o prato, né? E por mais que a gente não perceba, esses registros que ficam guardados na nossa caixinha, lá na nossa cabeça, onde a gente não tem acesso direto, que são registros de memórias que formam o nosso subconsciente ali, digamos assim, para você entender, tá? Estou usando essas palavras para você entender. Eles vão modificando sinais neurais. Aí eu chego na questão da fome, da saciedade e da saciação. São 3 coisas diferentes. A fome, ela é puramente fisiológica. Ela dá sinais para você. Qual que é o sinal mais claro da fome? O mais claro é o estômago roncando, que é a contração visceral do estômago. Quando acontece isso, isso é um sinalzinho de fome. Esse é um estímulo que a gente consegue perceber porque é um estímulo físico. O segundo sinal da fome é o aumento das concentrações de grelina. A grelina é um hormônio que o próprio estômago produz, justamente porque ele está vazio. E porque o corpo deu sinais que ele precisa de energia para continuar funcionando em certa performance. Então, a grelina é liberada pelo estômago
porque um escaneamento do corpo fez com que tudo isso acontecesse. Agora, saciedade e saciação são coisas diferentes. Vamos começar pela saciação. A saciação, ela vem no momento, ela é uma sensação aguda, para você entender. Ela vem no momento do ato alimentar. Conforme eu estou comendo, ao mesmo tempo que eu estou ingerindo alimentos, calorias, a minha saciação ela precisa vir aumentando proporcionalmente. Se ela tem um leve atraso, significa que eu demoro mais para sentir saciedade. Se eu demoro mais para sentir saciedade, automaticamente o que acontece com o meu consumo da refeição? Aumenta. Beleza. Só que aí chega um momento que eu paro de comer, não porque a minha saciação ela aconteceu por completo, tanto com os mecanismos neurais que acontecem dentro da nossa cabeça, quanto os mecanismos físicos que acontecem no nosso estômago, por exemplo. Quando a gente tem um atraso da saciação, a gente para de comer pelos mecanismos físicos. É a sensação de estar cheio. Então, provavelmente eu paro de comer quando eu tenho a sensação de estar cheia. Só que a saciação ela não é só física, ela também é mental, ela é neural. Para que a minha saciação ela acompanhe a minha quantidade, a minha ingestão de calorias, eu tenho que trocar alguns sinais que foram dados para mim durante anos. Porque o seu problema ele está no registro. Você recebeu palmas porque você raspou o prato. Então a gente tem que trazer a saciação externa, que estava fora, né? Porque as pessoas nos elogiavam quando nós raspávamos o prato, porque jogar comida fora é desperdício. Não vou entrar no mérito dessa questão de jogar comida fora e não jogar comida fora. Eu só estou falando o que foi passado para você, o que mudou essa questão neural da sua saciação. Tá? Então a gente começa a mexer na sua saciação. Esse é um primeiro ponto, beleza? A saciedade, ela é um efeito crônico. Ela é aquela sensação de não precisar de comida, por exemplo, depois de umas 2 horas que você comeu. Sabe aquele almoço bem legal, bem feito, saudável, e que te dá saciedade? É exatamente isso. A saciação, ela acompanha, no momento da refeição, a ingesta de alimento e de calorias. Ela vem junto. Então, eu estou ingerindo alimentos e calorias, a saciação ela tem que acompanhar. Se existe um atraso, eu vou ter que parar só quando eu sinto os efeitos físicos da saciação, que é aquele efeito de estufamento, de nossa, estou cheia, certo? A saciedade é diferente. A saciedade é, depois que eu já terminei de comer, eu me sinto satisfeita por algum tempo. Essa é a saciedade. O que a gente precisa arrumar em você não é a sua fome, não é a sua saciedade, é a sua saciação. Então, todas as estratégias que a gente vai realizar agora, que eu vou passar algumas maneiras de comer para você, elas estão relacionadas à saciação. Não estão relacionadas à sua fome. Antes de você falar as estratégias, eu acho que eu já estou fazendo tudo errado, só por isso que você está falando. Porque assim, como eu sei que eu tenho uma quantidade X de calorias que eu posso consumir, o que eu faço de estratégia assim hoje? Como eu gosto dessa sensação de saciação, eu como... Você gosta de se sentir cheia. Isso. De estar cheia, isso. É, isso. Você gosta da sensação de estar cheia. Entendeu? Não saciada. São coisas diferentes. Para guardar uma refeição e fazer aquele pratão de pedreiro para sentir isso. Uhum. E aí eu falo, tô dentro das calorias. Mas acaba que é ruim isso, né? É ruim porque você alimenta um contexto que já é um problema para você. Imagina o seguinte, é a mesma coisa que o cara que está querendo... Vamos colocar o cigarro como exemplo. O cara fuma um maço de cigarro por dia, diluído, esses 20 cigarros, durante as 16 horas de vigília dele. Então ele acorda, fuma o primeiro, senta no vaso, dá aquela fumada e por aí vai, né? Que é o costume de quem fuma. Agora imagina que esse cara, ele já tem isso registrado, esse hábito de fumar um maço de cigarro, já tem isso. Ele resolve parar de fumar.
E ele começa a ficar sem fumar pela manhã. E aí ele começa, com a tentativa de parar de fumar, ao invés de reduzir a quantidade de cigarro, deslocar esses 10 cigarros da manhã para a tarde. Ele só simplesmente ele continua alimentando o hábito de fumar, deslocando os períodos que ele fuma. No seu caso, a gente já entendeu que o problema é a saciação. Você sente fome como uma pessoa normal. O seu estômago ronca, você sabe quando você está com fome. O problema está no parar de comer. Você precisa de muita coisa, no caso, né, de muita comida, para parar de comer, porque você gosta de se sentir cheia. E o reflexo disso está onde? Está muitas vezes no registro do seu histórico quando você comia e a sua saciedade, e a sua saciação não era respeitada quando você era criança. Ela vinha de fora, não vinha de você, tá? Então, como que a gente corrige isso? Primeiro é não fazer jejum. Porque o fato de você fazer jejum, você está alimentando exatamente isso. É você começar a organizar suas refeições. Você também não precisa comer, se o volume de comida agora é uma coisa que te gera adesão, a gente não precisa mexer no volume de comida. Mas a gente pode fazer uma coisa interessante no seu caso, que é determinar alguns horários de refeições para você ir sentindo como o seu corpo vai reagindo em relação a isso. E, indo além, se a quantidade de comida ela ainda é pertinente para você se sentir saciada, você pode manipular a densidade dos alimentos que você está colocando na sua alimentação. Indo além, para que você possa fazer com que a saciação neural, e não só física, possa acompanhar a ingestão de alimentos e calorias, você pode combinar alimentos naquela refeição que causam esse tipo de saciação. Por exemplo, no seu caso, a diminuição de carboidratos não é funcional. Por quê? Os carboidratos, eles estão intimamente ligados à saciação, à sensação de sentir a saciedade aguda no momento da refeição. Por quê? Porque eles causam um estímulo bem rapidinho da insulina. E a insulina, ela vai causando uma diminuição da nossa vontade de comer. Ela também faz parte da saciedade. Então eu preciso ter carboidratos ali. E existem vários tipos de carboidratos que têm densidade calórica interessante. Por exemplo, a batata branca, a batata inglesa, melhor dizendo, ela tem uma densidade calórica muito menor do que a batata doce. Então, em vez de eu comer uma batata doce, eu posso comer mais da batata inglesa. Uma outra coisa que você pode fazer, já falamos sobre duas aqui, que é não fazer jejuns prolongados, porque você não está melhorando o quadro. Sempre ter uma boa quantidade de carboidratos, porque o carboidrato ele vai mexer com a sua saciação. E uma outra coisa que é interessante você realizar é o ato de comer, é o comportamento do ato de comer. É você fazer com que as suas refeições sejam experiências. E não simplesmente a comida ser uma experiência, mas um prato visual, uma ordem de comer. Eu vou comer um pouquinho de proteína agora eu vou comer um pouco de carboidrato, agora eu vou misturar um pouco os sabores na minha boca. A quantidade de vezes que você mastiga, se você solta os talheres ou não no momento que você está comendo, a velocidade com que você faz essa deglutição, se você está comendo com uma tela ou sem uma tela. Tem uma estratégia muito interessante, que inclusive a gente vai dar essa estratégia, o passo a passo. Quem vai dar isso é a Giovana, a nutricionista comportamental que a gente tem aqui na TDM, lá no curso que nós vamos lançar para vocês no dia 3, que fala exatamente sobre a mentalidade do ato de comer. Aonde fica essa mentalidade, quais são as estratégias. Justamente para que a sua saciação venha junto com a quantidade de alimentos e calorias que você ingere. Ficou claro que fome é um sinal físico-fisiológico. A saciação é um sinal físico e psicológico que acontece junto no momento da comida e que a saciedade é um sinal físico e um sinal psicológico de estar satisfeito, de não querer comer naquele momento. Isso ficou claro? O que a gente tem que corrigir em você?
Saciação. Perfeito. Como que a gente pode corrigir essa saciação? Já dei alguns exemplos. Não ficando horas de jejum, não retirando o carboidrato, melhorando a densidade. Tudo que eu não tava fazendo. Você entendeu como o seu problema ele é muito mais simples do que você imagina? E aí, volta no começo da nossa conversa, qual que é outra questão que você tem que introduzir? Não é se você parar para pensar, o ato de comer aquela quantidade por obrigação é tão ruim quanto o desperdício. Porque era algo que você não precisaria. Então, são duas maneiras de desperdiçar, né? O desperdício visual, que é aquele desperdício que eu vejo a comida jogando fora mesmo, estou jogando comida fora, que isso realmente é uma coisa cultural, é colocado na nossa cabeça que é errado, etc e tal. Não vou entrar nesse mérito. Mas quando eu como simplesmente para não jogar fora, eu não vejo diferença. Eu estou desperdiçando da mesma maneira. Eu não precisava desse alimento. Então, como que eu posso resolver essa questão também do próprio conceito cultural do comer? Eu fazer pratos elaborados, estéticos. Isso é interessante. E comer em fases. Eu começo com os vegetais, as hortaliças, e eu tenho essa dificuldade. Depois eu vou para o prato principal. Eu termino meu prato principal, eu permaneço na mesa mais um pouco, tomo uma água ou tomo algum líquido aqui naquele momento, finalizo a minha refeição, vou escovar os meus dentes, estou pronto para continuar o meu dia. Exemplo. Dei um exemplo. Isso ajuda você. Beleza? Eu vou tentar fazer isso. Beleza, Henrique. Show. Obrigada. De nada. Que bom. Vou chamar outra pessoa aqui, tá? Um abraço pra você. Para você também. Tchau, tchau. Tchau. Mari Silva. Você... Corta aí. Mari, aceita aí. Vou chamar você para conversar comigo. Mari Silva. Entra aí, Mari. Vou ativar os comentários só para aproveitar e conversar com vocês sobre a diferença. Vocês conseguiram entender o que eu passei para a Cris? A diferença de fome, saciação, saciedade, quais são as estratégias que podem ser aplicadas. Acho que tem muita gente que se viu naquela situação, né? De você precisa raspar o prato para sair da mesa. Quem nunca passou por isso? A maioria, né? A maioria. Mari Silva não está conseguindo participar. Ô, Mari. Tô tentando aceitar você aqui, pô. O que tá acontecendo? Mari. Alô? Pessoal, a Mari não está conseguindo entrar. Eu vou dar mais uma chance para alguém, se quiser entrar neste SOS emagrecimento, solicita aí, tá? Eu vou dar mais uma pessoa. Eu estendi muito o papo com a Cris, acabei perdendo noção do tempo. Se ninguém quiser entrar, mais uma vez. Mari, não estou conseguindo colocar você na live. Vamos para Adriana. Vai, Dri. Você. Já aceitei. Entra aí. Fala, Dri. Tudo bom, Henrique? Tudo jóia, e você? Tudo certo também. Então tá bom. Acabei de almoçar, pô. Almoçar com você falando. Ah, mas pô, não dê muita bronca, não. Você só almoçou me assistindo. Que é uma coisa que eu falei que não é pra fazer. Não, pelo menos eu fiz certinho. Já foi bom. Viu? Idade, se é ou não TDM, problema para eu te dar a solução. Então, idade 28. Ainda não sou TDM, tá nos planos. E o problema, aí acabam entrando dois. Primeiro é que eu como doce pra caralho. Eu não consigo controlar um doce, principalmente chocolate.
Já tentei de tudo, até come só um pouquinho por dia. Eu não tenho controle nenhum com doces. E aí o maior problema é que, tipo, eu treino, estou perdendo medida, não perco peso, perco muita medida, mas não perco peso. E agora parece que eu estagnei. Aí, com tudo que você andou falando por esses tempos, eu tô achando que eu meu metabolismo. Desculpa a palavra. Mas tô achando que eu ferrei com o meu metabolismo e tô fazendo alguma coisa errada. Porque, tipo, eu acabo não comendo muito carbo nas refeições, por não me sentir muito bem quando eu como muito mesmo. Então, eu diminui bem. Como bastante proteína. Tomo whey para ajudar a bater as proteínas. Mas eu sou bem descontrolada no doce. E aí eu não sei se eu ferrei todo o meu metabolismo só com o doce ou com a dieta ou com o quê. É isso. Você pode me falar um pouco do seu histórico? Você já teve mais peso do que você tem hoje? Você já tentou emagrecer e fracassou? Aí entra aquelas histórias de família, né? Minha família tem uma gordofobia muito forte, muito forte. Então, desde pequena, eu sempre ouvi, para de comer, você tá comendo muito, você vai engordar. Não, mas você é tão bonita para ser gorda. Coisa assim. Então, eu sempre fui muito neurótica, já tentei dietas de tudo quanto é jeito. Inclusive aquelas corta tudo, não come praticamente nada. Isso já faz muitos anos. Já tem, acho que um pouco mais de um ano que eu me alimento bem melhor. Só realmente o doce, que é sempre o meu maior problema. De resto, eu acho que eu me alimento até decente. Acabei conseguindo controlar essa questão das porções, então eu já não como mais tanto. O mais difícil para mim foi controlar o macarrão, que eu amo também. Mas hoje em dia eu já como uma porção decente, assim, não sou mais exagerada. Então, saí assim, minha vida inteira foi aquela puta questão de, não, tá comendo muito, come menos disso, come menos daquilo, come mais isso. Então, dietas loucas sempre teve. Olha só, você começou com o problema do doce e a gente caminhou para um monte de coisa. Vamos focar em qual? O que você quer que eu fale aqui primeiro? Vamos pro problema do doce primeiro? Pode ser? Te incomoda? É o que te incomoda? É o que te incomoda mais hoje? É a falta de controle? Tá. Beleza. Toda vez que nós estamos comendo, não só estamos praticando um ato de sobrevivência. Nós estamos praticando várias coisas ali ao mesmo tempo. Então, toda vez que nós estamos comendo, nós estamos expressando sentimentos, nós estamos expressando cultura, hábitos, preferências e por aí vai. Então, ao invés de você entender o doce simplesmente como um problema, começa a entender ele como um alimento. Agora a gente precisa compreender por que este alimento ele é tão presente na sua vida. Já que a alimentação ela tem reflexos emocionais, será que você está encontrando uma maneira de sentir prazer na sua vida através do doce? De repente você tem várias insatisfações. Vou te dar alguns parâmetros que são comuns, perdão. Carreira, relacionamento, a própria questão do ambiente que você vive, se é um ambiente familiar, se é um ambiente pesado, onde as pessoas só reclamam, ninguém quer evoluir, etc e tal. E aí, de repente, você está rodeado de coisas que causam desgosto e uma forma de você adoçar a sua vida é o doce. Isso é uma questão, tá? A outra questão é simplesmente nos erros que muitas pessoas cometem no ato de comer. A redução de carboidrato é uma delas. A redução de carboidrato aumenta a busca por alimentos mais densos em calorias e também, inclusive, por carboidratos. Será que também essa redução de carboidratos de alta qualidade lá na sua estratégia alimentar que você está utilizando não reforça a busca pelo doce? É uma pergunta que a gente precisa responder. Uma outra coisa que também vai te ajudar é determinar o horário que você começa a comer no seu dia e o horário que você termina e como essas refeições estão distribuídas ali. Porque se você organiza essas refeições, não que você tem que ficar o tempo todo pensando na próxima refeição. Tomei o café da manhã, já estou pensando no almoço, isso não é normal, é comum, mas não é normal e não é saudável.
terminei o meu almoço e já estou pensando no meu lanche da tarde, não é normal, pode ser comum, mas não é para acontecer. Então, correção de janela alimentar é interessante também, tá? Ver como que está distribuída essa janela alimentar. Vou falar mais disso lá no evento do dia 1, 2 e 3 para deixar mais claro para vocês. E aí você vai começar a sentir. Agora, um terceiro ponto. Quando eu como doce, parece que eu não tenho controle sobre aquilo. Então, esse não tenho controle, ele tem duas formas de a gente perceber isso. Uma forma mais, digamos que, dentro de certa normalidade psicológica, ou uma forma um pouco mais fora dessa normalidade psicológica, que pode ser nociva, que pode ter sinais de transtornos. Eu não tenho competência de falar para você qual dessas duas formas é o que está acontecendo na sua vida. O que eu posso te falar é que se mesmo retirando ou mesmo porcionando, você ainda não tem controle, talvez a tendência do doce ser um aporte emocional na sua vida é muito forte. E aí existe a origem desse negócio emocional. E aí, talvez nem é a questão de fazer dieta, talvez nem seja questão de treino, por aí vai. É mais uma questão de você encontrar a única doçura da sua vida no doce. Porque, pelo que eu entendi, você já está passando por, você já tem consciência de várias coisas. Maturidade que você tem, que você falou sobre processos aqui para mim, é ok. Não é uma pessoa que está perdida do nada. Me soltaram no Oceano Pacífico com uma canoa e um remo. Para onde que eu remo? Para que direção? Você não está nessa situação. Você já identificou qual que é o problema, já tem noção, já falou de gordofobia aqui para mim, falou da questão do seu histórico familiar. Então tem muitas coisas acontecendo. Eu vou até perguntar para você, se não for um problema, em relação à parte pessoal mesmo. Aonde você vive, o ambiente que você vive hoje? Você mora sozinha, mora com os pais? Como é que é aí? Eu moro com 2 amigos, que inclusive a gente começou essa jornada todos juntos, assim. Então, a menina que mora comigo, como ela é engenheira de alimentos, ela tem muita noção dessas coisas, então muita coisa que eu mudei na minha alimentação foi devido a ela. E o último a embarcar com a gente foi um menino que mora com a gente também, que também está tendo toda uma reeducação alimentar e tudo. Então, nisso, agora eu tenho muito apoio. Mas, por exemplo, quando eu vou para casa do meu pai no final de semana, é crítico o tempo inteiro sobre o jeito como eu estou comendo. Porque, você come muito ovo, está muito preocupada com a proteína, mas aí você vai e come um monte de doce. Então, agora eu estou num ambiente que me proporciona isso, pelo menos. Ambiente de pai e mãe, né, quando a gente está sobre o teto de pai e mãe, né, a gente se comporta com respeito. Passa o filtro no que foi falado, respeito, e ok, entendeu? Vida que segue, eles têm os problemas deles, você tem o seu problema, você já é adulto e vida que segue. Então, o ambiente que você tem lá na casa dos seus pais, você com 28 anos, adulta, e os seus pais com os problemas deles, ele precisa ser dividido entre uma linha aqui. Então, existe meu pai e minha mãe, que eu amo, que eu respeito, que tem os problemas deles, e existe eu, que eu preciso seguir minha vida e tudo mais. E você não pode se identificar com o que é falado na casa dos seus pais. Eles estão já em outro... Eles estão em uma vibração, em um nível cultural que é um pouco diferente do seu. Eu não estou falando que é certo ou errado, mas não dá para julgar uma pessoa que não teve tantas possibilidades igual nós temos hoje, né? De internet, de informação e por aí vai. Chegou lá, faz a sua alimentação, já era e acabou. Agora, o centro da conversa, que é o que mais te incomodou, se é o doce... É o que eu falei para você, precisa entender se a única coisa doce na sua vida é o doce, que é o único recurso que você tem de prazer. Isso é importante você começar a ter feeling, porque daí você também começa a mudar essa mentalidade. Não permitindo e não se identificando com isso. Porra, só o doce me satisfaz? É isso mesmo? Pô, não pode ser qualquer outra coisa? Aí você vai começar a ampliar a sua visão de prazeres, de circunstâncias, e por aí vai, e investigar também, que é importante, fazer uma auto-reflexão, uma autoanálise. Porque o comer não é só fisiológico, ele é emocional. Ele tem um lado emocional muito forte, tem um lado de sobrevivência também. Você precisa olhar para esses lados e organizar. Uma das coisas que a gente pode fazer, que não seja tão subjetivo como essa análise, essa autoanálise,
é o fato da organização da sua janela alimentar e também da quantidade de carboidrato que você come no seu dia. A low carb ou reduções significativas de carboidrato, no seu caso, não são interessantes, porque a própria redução de carboidrato ela vai ressaltar um problema que você tem, que é o ato de comer doce sem controle. Por que eu vou diminuir o carboidrato se eu tenho um problema com doce? Mantenha o carboidrato e resolve o seu problema com doce de outra maneira. Tu entende que meio que não faz sentido? Então, essa é a primeira coisa para você. E aí, obviamente, treinar corretamente, isso é importantíssimo, porque se você mencionou que pode ser que você ferrou o seu metabolismo, chegou a hora de você olhar um pouco mais de como você executa esse treinamento e principalmente como você executa a musculação. A musculação, na maioria das vezes, salva o metabolismo. Não porque ela vai acelerar demais o seu metabolismo, mas porque ela tende a normalizar aquilo que ficou danificado por conta de restrições severas ou a exclusão de certos grupos alimentares da dieta. Ela tem esse poder. O segundo passo é a composição da dieta. Como que são compostas as suas refeições? Todas as refeições têm uma certa quantidade de carboidrato, de gordura e também de proteína. Isso é interessante. Um outro ponto que aumenta também a dificuldade de controle é a ingesta de gordura. Então, ingerir bastante gordura também causa uma certa dificuldade de controlar o consumo de outros alimentos. Porque a gordura, ela dá um pouco mais de apetite, que é a vontade de comer, tá? Eu acho que são essas as estratégias que você tem que introduzir, tá? Então não é só uma questão de comer, mas também uma questão de fazer uma autoanálise, tá? Essa é a minha visão, posso estar enganado, mas é o que eu senti durante o que você... Não, tá perfeito. Tá perfeito, Henrique. Tá perfeito. Bom, é isso. Espero que eu tenha te ajudado. Ajudou bastante. Isso do carboidrato eu não tinha pensado ainda e faz muito sentido. Muito sentido. Já vou passar na padaria para comprar o pãozinho de hoje. Melhora a qualidade do carboidrato. Se você, isso é uma coisa importante. Vocês me veem comendo pão, mas tem muita gente que me vê comendo pão e quer repetir, quer copiar e não aprendeu a se alimentar ainda. Toma cuidado, tá? Não é saindo comer pão que vai resolver o problema. Não andem pelos extremos, porque senão vocês não enxergam o que tem entre eles. Primeiro vocês precisam enxergar o que tem entre eles, tá? Se a qualidade do carboidrato que você consome durante o seu dia a dia é ótima, não é um pão que vai ser o problema na sua vida. Não é a lactose, não é o glúten, não é o senso comum. Entende? O emagrecimento ele é regado muito ao senso comum. Tanto é que quando eu posto que estou comendo bolo e estou emagrecendo, as pessoas se assustam. Porque aprendemos a excluir alimentos para emagrecer. Onde o certo é eu incluir alimentos para conseguir aumentar a minha qualidade alimentar e, em seguida, selecionar outros alimentos que eu tenho preferência para que eu possa, aos poucos, ir realizando as restrições. Essa última frase, se você anotou, pode ter certeza que você vai emagrecer tranquila. Beleza. Muito obrigada, Henrique. De nada. Obrigado você. Tchau, Adri. Pessoal, eu falei com duas pessoas, falei bastante, e o meu tempo já está dando aqui, infelizmente, tá? Mari, tenta entrar na outra live para eu chamar você, tá? Tinha selecionado você, tenta entrar na outra. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Apesar de ter sido apenas duas pessoas, a Mari não conseguiu entrar, eu prolonguei um pouco mais o papo para a gente conseguir abordar com mais tranquilidade situações diferentes, condições diferentes, pessoas diferentes. Espero que essas duas condições tenham trazido insights para vocês, tá? Vocês gostaram da live de hoje, do SOS Emagrecimento de hoje? Espero que sim. Na quinta-feira, às 11h45, não se esqueçam, a gente tem mais um SOS Emagrecimento, tá? E nos dias 1, 2 e 3 de março, 1, 2 e 3 de março, nós temos o evento Emagrecimento Definitivo. Eu vou ensinar vocês como é que vocês podem ser magras para sempre.
Inclusive as inscrições, tá liberado para divulgar? Inclusive as inscrições começam hoje. Eu vou divulgar à noite para vocês realizarem as inscrições. Realizando as inscrições, automaticamente vocês recebem o e-book 7 Conselhos para Ser Magra para Sempre. Recomendo que vocês façam a leitura. Só quem quer emagrecer até o resto da vida, leiam. Quem quer emagrecer e depois voltar a engordar, aí esse e-book não serve. É para quem quer ser magra para sempre. É isso. Ótima terça-feira. Ah, beleza. Ô, galera, quem se cadastrar à noite, verifiquem também spam, caixas de promoções e tal, porque o e-book tá lá, tá? É isso. Muito obrigado. Uma ótima terça para vocês. Mais tarde nos falamos. Tem post, um baita num post à noite aí. Espero vocês lá. E realizem um cadastro assim que eu liberar o link. Valeu, pessoal!